Olá, pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre a nossa biblioteca em linguagem C, utilizada para comunicação serial com os displays no protocolo Lumen. Atualmente a biblioteca é composta por 3 arquivos: o Lumen Protocol.h, Lumen Protocol.c e Lumen Protocol Configuration.h. Nos arquivos .h ficam as assinaturas das funções, definições, declarações e etc. E no .c fica o código da biblioteca, a parte lógica. Nesse vídeo vamos apresentar informações utilizando os arquivos .h, pois abordaremos informações relevantes do ponto de vista do usuário. Começando pelas funções da biblioteca, as 2 funções Lumen Write servem para fazer o envio de dados para o display, para enviar qualquer tipo de dados para um endereço do display. Sendo que a função Lumen Write Packet envia os dados de forma que é necessário somente passar um Lumen Packet como parâmetro. Em breve no vídeo será detalhado o que é um Lumen Packet. E a função Lumen Write é uma função que faz a mesma coisa, porém nela é preciso enviar nos parâmetros o endereço, os dados que serão escritos nesse endereço, e o length. As funções Lumen Available e Lumen Get First Packet são utilizadas em conjunto para fazer a recepção de dados, sendo que a função Lumen Available verifica se tem algum pacote disponível para leitura e retorna a quantidade de pacotes disponíveis, e a função Lumen Get First Packet retorna um ponteiro para o primeiro pacote disponível. Se não houver pacotes, retorna null. A função Lumen Read é utilizada para realizar leitura de dados. Para se utilizar essa função, deve-se passar um Lumen Packet como parâmetro. Essa função primeiramente envia um comando serial requisitando dados para o display, e essa requisição é feita para o endereço do Lumen Packet que foi passado como parâmetro. Após isso, ela espera o display responder, e após a chegada dos dados, a função armazena os dados no Lumen Packet que foi passado como parâmetro. Então, com essa função, você pode ler dados em qualquer momento, pois ela faz requisição. A função Lumen Request serve para fazer uma requisição apenas. Nela deve-se passar um Lumen Packet como parâmetro e ela envia um comando serial de requisição para o endereço do Lumen Packet. O Lumen Packet é uma estrutura de dados que representa um pacote de informações no contexto do protocolo Lumen. Essa estrutura tem 3 campos: address, um número inteiro que representa o endereço associado ao pacote. Por exemplo, para criar um Lumen Packet para essa variável de temperatura, posso verificar qual o endereço dela nessa tabela, assim como vimos no vídeo de configurações da comunicação serial. Então, nesse caso, o Lumen Packet para essa variável teria o endereço 500. O type pode corresponder a esses membros do Lumen Data Type, e ele especifica o tipo de dados contidos no pacote. O tipo pode corresponder a booleano, char, inteiros, float, double e string, e eles devem ser especificados com esses nomes. Esses tipos são usados pelo Lumen Packet para que a biblioteca tenha a informação de qual o tipo do pacote e possa manipular os dados do determinado Lumen Packet corretamente. O data é um membro da estrutura que armazena os dados propriamente ditos, associados ao pacote. O data pode ser desses diferentes tipos de dados que são suportados pelo Lumen, como booleanos, caracteres, números inteiros, valores de ponto flutuante e string. A compreensão de como utilizar o Lumen Packet ficará mais clara nos vídeos que apresentarão os códigos de exemplo. E agora, falando sobre o arquivo Lumen Protocol Configuration.h, as principais configurações nesse arquivo são Max String Size, que define a quantidade máxima de caracteres da string do Lumen Packet. Esse parâmetro deve ser configurado de acordo com o tamanho máximo de texto que você trabalhará em seu projeto. Quantity of Packets define o número de pacotes que podem ser armazenados no buffer. O valor padrão é armazenar até 5 pacotes. Tick Timeout define o valor de timeout para a realização de leitura, ou seja, isso define quanto tempo a função read irá aguardar uma resposta. É importante ressaltar que o valor desse parâmetro não é dado em unidade de tempo. Ele, na verdade, é determinado em ticks, então a relação do valor desse parâmetro com o tempo varia de controlador para controlador. Se estiver trabalhando com CRC na comunicação, configure essa linha como true,
para ativar o CRC na comunicação serial da biblioteca. A biblioteca também tem suporte a Acknowledgement, e para mais detalhes temos um vídeo específico sobre ACK. E esse foi o vídeo de apresentação da nossa biblioteca em linguagem C, utilizada para comunicação serial com os displays no protocolo Lumen. Como utilizar a biblioteca na prática ficará mais claro nos vídeos de exemplo. Obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até breve!